Oi, amigos, tudo bem? O vídeo de hoje será um vlog de leitura e o livro é O Mesmo Rio, da Elisama Santos. Inclusive, ele está até no pacotinho ainda, na embalagem, porque eu queria abrir com vocês. Eu estou muito animada para começar essa nova leitura. E eu admito que o gatilho principal para eu ter confirmado a compra desse livro foi a citação, que não é nada mais do que uma citação de Heráclito, uma das minhas preferidas da vida. É uma das filosofias assim mais especiais para mim, sabe? Por isso eu vou ler para vocês. Mas antes de começar a leitura, né, e abrir o livro para mostrar os detalhes, eu vou fazer uma pequena introdução, uma sinopse, né, do que se trata o livro, até onde eu sei, ok? Nesse livro, nós acompanhamos a vida da família Soares. A mãe, que se chama Maria, o pai, Benedito, e os seus 3 filhos, Lucas, Marília e Rita. E o livro acompanha, né, a vida dessa família e mostra que mesmo essa mulher sendo a mãe desses 3 filhos, ela consegue ser uma pessoa e uma mãe diferente para cada um deles. Eu procurei pouquíssima coisa sobre o livro, porque eu queria descobrir, né, as coisas, os detalhes sobre os personagens lendo, né, o livro. Então, eu procurei pouquíssimas coisas, eu só quis saber, assim, o nome dos personagens, do que se tratava, né, qual, tipo, era a principal coisa que se passava nesse livro. Então, eu procurei saber o menos possível. Então, vamos descobrir juntos, ok? Eu cheguei vocês um pouquinho mais perto pra gente abrir a embalagem. Momento satisfatório toda vez que compramos um livro. Ai, livro novo tem um cheirinho tão bom. Ele é lindo, gente, olha. Ele tem 240 páginas. Isso, 240. 39, né? 239 páginas. Ele é assim por dentro. A citação em questão que eu mencionei é a seguinte: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Essa é uma das minhas filosofias preferidas da vida. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu a ouvi pela primeira vez. Foi no meu ensino médio, numa aula de filosofia de um professor muito, muito, muito especial para mim.
E desde então, né, os anos se passaram e eu guardo ela dentro de mim todos os dias. E eu acredito que eu vou guardá-la pro resto da minha vida, assim. Eu adoro ela. E por ela estar nesse livro, eu acredito que ele vai ter um lugar assim guardado, sabe? No meu coração. Todos os livros que passam pela minha vida, eu guardo eles assim com muito carinho. Eu lembro deles com muito com muito amor, sabe? Com muita ternura. Mas eu espero que esse livro ganhe um lugar assim especial no meu coração, na minha mente. Enfim, eu tô muito animada pra começar a ler. Eu estou indo pro trabalho agora e eu vou ter um tempinho pra poder ler, né? Que hoje eu não tenho faculdade, então facilita no tempo. Mas eu vou atualizando vocês, ok? Eu cheguei, eu tô até que sentada numa escada, né? A escada de emergência. Eu vou dar uma lida, né? Algumas páginas, enquanto eu tenho um tempo livre. E no trajeto daqui, né, da minha casa até aqui, eu passei numa papelaria e eu comprei marca-página e um marca-texto. Vou mostrar pra vocês. Ao estar do Looney Tunes, meu desenho preferido, lookinho do dia. Oi, amigos! Dia seguinte por aqui. Ontem foi dia 23/9/2024. Hoje é dia 24/9/2024. E eu consegui ler 3 capítulos. E eu achei muito mais fácil dividir nesse vlog de leitura em 3 partes. São 9 capítulos no total. Então, eu leio 3 capítulos, venho dar o feedback para vocês, leio mais 3 capítulos, dou o feedback e assim sucessivamente. Acho que vai ficar mais organizado e também acho que vai ser até melhor, né, de fácil entendimento para vocês entenderem o que está acontecendo na história, as minhas impressões, enfim. E antes de qualquer capítulo que eu vou falar, e por acaso eu precisar dar alguma informação que pode ser considerado spoiler, eu com certeza vou dar um aviso para vocês, tá ok? Então não se preocupem com isso. O primeiro capítulo, como esperado, foi uma pequena introdução sobre o que, né, vamos observar e entender e compreender com o passar dos capítulos. Porém, nesse primeiro capítulo, foi uma introdução mais dos irmãos. Inclusive, na primeira página do capítulo 1, já se inicia com as falas de Rita, né, com os pensamentos dela. Rita é a caçula da família e
já mostra desde os primeiras páginas de que aparentemente ela teve uma briga com a própria família num Natal há 10 anos antes. E a partir de então, ela cortou o laço tanto com os irmãos quanto com os próprios pais, né? Após essa data comemorativa, enfim. E ela voltou 10 anos após receber uma notícia dos irmãos de que a mãe estava doente. Então, nas primeiras páginas, nós conseguimos ouvi-la falar, né, consigo mesma, claro, de que ela tá muito nervosa para poder reencontrar os irmãos, para poder ver a mãe novamente, porque ela realmente cortou todos os laços nessa situação, né, que se passou com os irmãos, com a família e tal. Então, muitos dos pensamentos que são descritos nesse período, conseguimos observar que ela tá muito incomodada, desconfortável. Ela fica se perguntando como que vai ser em reencontrar a irmã, né, a Marília, o Lucas, o próprio pai, a mãe, que sempre teve muitos problemas com ela. Inclusive, o problema, né, a relação não muito amigável entre a Rita e a Maria Lúcia, né, que é a mãe, é colocada assim na nossa frente desde muito cedo. Literalmente, assim que a Rita nasceu, nós conseguimos perceber a diferença gritante de tratamento da mãe, né, para ela em relação ao Lucas e a Marília, por exemplo. É escancarado, tipo, não pode nem ser considerado spoiler, porque nas 2, 3 primeiras páginas já nos mostra com muita clareza isso. Eu vou até mencionar uma fala da Rita que eu acho que descreve muito bem esse desconforto e essa insegurança, né? É uma mistura de insegurança, raiva, mágoa, tristeza, que conseguimos, assim, identificar, né, nessas relações entre família. Família é apenas uma aleatoriedade genética. Tantas não compartilham a genética e são mais felizes que a sua. Logo embaixo, na mesma página, na página 8, viu? Para vocês verem. Logo abaixo, temos essa frase aqui. Será que o título por si só garante o amor? Ou seja, ela se questiona se realmente, por aquelas pessoas partilharem do mesmo sangue, da mesma genética que a sua, será que isso é o suficiente para garantir o amor que eles têm entre si? Ainda nesse primeiro capítulo, nós temos as outras perspectivas, né, dos outros dois irmãos, Lucas e Marília. Lucas é o filho mais velho, né, é o primogênito. E desde o início nós percebemos que ele também é o preferido da mãe. Desde o início nós conseguimos perceber o zelo, o carinho, a diferença de tratamento que a mãe dele tem, né, por ele em relação às outras duas meninas. Mas isso eu vou mencionar com mais profundidade no segundo capítulo, que foi também o capítulo que deu mais detalhes sobre essa relação. E o Lucas, no primeiro capítulo, é descrito como um cara que ele está isento das preocupações familiares, enquanto a Marília, que é a filha do meio, sempre foi a menina perfeita, sempre foi a garota que se preocupava com os irmãos. Inclusive, é descrito que ela não se considerava como uma irmã ali, né, para os seus irmãos, mas sim uma responsável por eles. Ou seja, ela não vivia a infância dela porque ela sempre estava naquela coisa de
Será que o irmão tá fazendo isso? Por que a Rita tá fazendo malcriação desse jeito com a nossa mãe? Então, ela literalmente não relaxava, porque ela pegava, né, sobre os seus ombros como uma filha mais velha, por exemplo. Sempre que eu for mencionar algum personagem, eu vou tentar citar algumas falas deles para vocês entenderem mesmo a profundidade e os sentimentos que eles estavam sentindo naquele momento. Falas da Marília. É fácil ser leve quando outra pessoa providencia as suas roupas limpas, a sua comida, a gerência da vida. É fácil ser leve quando seu peso recai nos ombros de alguém. Logo em seguida, Lucas desenvolveu, ainda muito novo, a capacidade de ficar invisível diante dos problemas da família. Era um menino, segundo a mãe. Coisa de menina era brincar, correr, se sujar. Era o preferido da mãe e isso era bastante explícito. Ou seja, a própria Marília, criança, já sabia identificar essa diferença de tratamento, né, que tinha entre os irmãos. Uma fala que me deixou embasbacada foi a seguinte: em uma das suas festas de aniversário, após agradecer pela vida do filho, falou sem pudor. No caso, a mãe, né, falando no aniversário do filho. Amo muito os meus 3 filhos, mas preciso admitir que esse é o que mais me enche de orgulho e alegria. Meu menino de ouro. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? O tratamento era realmente muito, muito diferente. No segundo capítulo, temos uma visão mais voltada para o ponto de vista da mãe. Maria Lúcia, ela nasceu numa família pobre e com muitos irmãos. E pelo descrito, assim, no livro, desde o iniciozinho, nós percebemos que ela cresceu sem muitos afetos. A mãe não era muito carinhosa, porque geralmente, quando alguém recebe a notícia de que vai ser mãe, ou coisa do tipo, a pessoa geralmente fica ansiosa, né? Fica esperando, fica naquela empolgação. Até mesmo quando o segundo filho vem, ficam naquela expectativa de caramba, a família vai ser maior, o meu filho vai ter um irmão ou uma irmã. Só que aqui não temos esse exemplo. A mãe teve vários filhos e a reação foi daquele tipo, ok, aconteceu, vou ter outro filho, enfim, outra realidade. E conforme eu fui lendo, essa falta de afeto, né, esse afeto que ela não recebeu da própria mãe, da própria família, causou muitos traumas nela. Inclusive, ela mencionou algumas vezes de que quando ela caía e ralava o joelho, ou até mesmo quando ela ficava doente, ou quando ela tinha alguma novidade para contar para a família, ela simplesmente não recebia nenhum feedback, sabe? Sobre essas coisas. Era ela por ela e somente. Ou seja, aquela estrutura familiar que ela estava inserida era puramente um título, né? De tipo, você nasceu de mim, eu sou a sua mãe, eu tenho esse título, e você é meu pai, você é meu irmão e pronto. Mas o afeto mesmo, né? Que teria que existir ali no meio, não existia. Após ela crescer, né, ficar um pouco mais velha, ela foi morar com a tia para poder cursar economia na universidade. Quando ela conseguiu finalmente sair de casa e foi morar com a tia, mesmo que não era muito do agrado dela morar com a tia, isso também é mencionado no livro,
ela viu ali uma oportunidade, né, de estar estudando, de estar fazendo uma faculdade, que ali seria a oportunidade dela mudar de vida. Ali ela viu uma oportunidade de finalmente os sonhos dela serem realizados. E com muita dificuldade, muita garra, né, de trabalhar e estudar, ela conseguiu se formar, né? Ela conseguiu se formar na Universidade de Economia, porém nos deparamos com outro problema. E, gente, a partir do capítulo, né, o segundo capítulo, nós percebemos de forma escancarada o quanto o sistema, né, o sistema patriarcal é cruel, o quanto ele é pesado nos ombros, né, de nós mulheres, o quanto isso afeta no nosso dia a dia, o quanto esse sistema patriarcal faz com que as pessoas tenham uma visão tão distorcida de quem são as mulheres, das suas capacidades, enfim. É muito descrito isso nesse segundo capítulo e me tocou assim de uma forma muito profunda, porque após ela ter se formado na Universidade de Economia, nós nos deparamos com uma problemática, com um problema que ela se viu ali, que foi o problema e a dificuldade de encontrar emprego, sendo uma mulher e uma mulher negra. É mencionado várias tentativas de procura de emprego em escritórios e ela nunca conseguia, né, esses empregos. Ela sempre era substituída por homens e homens brancos. E ela começou a desanimar, enfim, até que um certo dia ela foi a um escritório, entregou seu currículo, foi chamada para uma entrevista e ela conheceu o Benedito, até então, né, o seu futuro esposo. Ali ela estava concorrendo para uma vaga muito importante na área e Benedito também cursou economia, vou dizer um pouco mais à frente. Só que, infelizmente, ela não conseguiu esse emprego. Eu vou ler uma parte que descreve exatamente essa situação. Não casou por amor ao marido, mas por amor ao que ele representava. A família, a tranquilidade, a saída da casa da tia, um sustento que lhe pedia em troca do que já sabia fazer. Afinal, as tarefas domésticas fizeram parte da vida desde sempre. Ou seja, ali ela ficou desapontada por não ter conseguido emprego, até porque ele que conseguiu, né, essa vaga que ela tanto queria. Mas eles começaram a trocar uma ideia, começaram a se conhecer ali, e ela viu naquela relação uma oportunidade de ter uma vida estável. Ou seja, a partir daquele momento, ela foi inundada por um pensamento que eu acho que é muito recorrente na cabeça de todas as mulheres, ou boa parte delas, né? Da vida instável, daquela vida que um homem pode oferecer, inclusive ela menciona isso. Foi então que eles se casaram, né? Tiveram a casa deles. Foi aí que ela descobriu a primeira gravidez, a gravidez do Lucas. Inicialmente, ela estava nas nuvens, ela estava muito feliz, até porque o marido era ótimo, sustentava a casa. Ela diz que ela sempre recebia vestidos novos, sapatos bonitos, tinha uma casa confortável e ela estava nas nuvens. O primeiro filho, o filho era quietinho, não dava muitos problemas, era fácil cuidar dele. Ela menciona que a partir do momento em que o filho nasceu,
ela conseguiu ver a importância dela, da existência dela, porque um ser, sempre que, quando chorava e ela chegava no recinto, ele parava de chorar. Era um ser que dependia totalmente e exclusivamente dela. Ela disse que essa sensação fazia com que valesse a pena a existência dela no mundo, porque alguém realmente precisava dela. Ou seja, a maternidade inundou ali o ser dela, né? Até que se passaram o tempo e aquele vazio que ela sentia na juventude veio à tona, mesmo após ser mãe. E uma parte que me tocou foi uma vez que ela estava na farmácia, a Marília já havia nascido, então tava ela, a Marília e o Lucas na farmácia, ela precisava fazer algumas compras ali, até que ela encontra uma ex-colega de universidade. E ela diz o seguinte: ela também não acreditava. Conversaram sobre a vida, carreira e o passado. A ex-colega tinha cheiro de liberdade, de quem escolhe o horário de dormir e acordar, de quem escolhe se vai ou não pôr uma panela no fogo. Ela odiava ver pessoas sem filhos, com seu excesso de tempo, de energia. Odiava ouvir isso na pele de quem dorme a noite toda, de quem não tem a obrigação de manter um ser vivo, respirando. Odiava, e naquele instante odiou a si mesma, aos filhos, o marido e a vida que levava. Naquele momento que ela encontrou a ex-colega, ela repensou todos os momentos, né, e dos sonhos que ela deixou de realizar após ela ter se casado e ter sido mãe. Isso me tocou muito, de verdade. Inclusive é uma coisa que eu dormi pensando e amanheci, assim, também pensando. Para finalizar esse segundo capítulo, uma coisa que vale muito a pena mencionar é que após ela ter encontrado essa ex-colega de faculdade, ela chegou em casa, procurou as antigas anotações na época da universidade, porque ela sentiu a vontade dentro de si de retomar a vida que ela tinha antes, de procurar um emprego, distribuir currículos, voltar a ter uma vida profissional, porque ela queria ter outros assuntos que não fosse filhos e casamento. Até que ela descobriu a terceira gravidez, ou seja, a gravidez da Rita. Eu quis mencionar essa parte porque foi esse gatilho que fez com que a visão e a atenção, o amor que a Maria Lúcia teve pela Rita teve um grande impacto a partir dessa passagem de tempo. Ou seja, a Maria Lúcia, ela meio que culpava a Rita por ter nascido e por ter estragado a sua segunda chance de se inserir novamente no mercado de trabalho. Inclusive é mencionado de que a própria Maria Lúcia fala, a partir da descoberta dessa terceira gravidez, a esperança e o plano de retomar a minha vida profissional foi por água abaixo. Um recomeço que nem havia começado ainda. Ela precisou esquecer aquilo porque, teria que cuidar da próxima filha. E a gravidez dos 2 primeiros filhos é descrita como muito calma, muito leve, muito tranquila, de se lidar. Já a terceira gravidez da Rita já foi difícil. O bebê chorava muito, comia pouco, dormia pouco, então precisava realmente de muita atenção. E nesse processo mostra muita irritabilidade, o desgosto que ela sentia para ter que cuidar da criança, enfim. Muito profundo, gente, muito profundo.
terceiro capítulo. Para finalizar essa parte de feedbacks, nós vamos ver o ponto de vista sobre o pai nessa situação toda. Enquanto a mãe, a Maria Lúcia, no caso, viveu numa família muito pobre, de muitos irmãos, o pai, Benedito, era filho de um engenheiro muito renomado, né? Inclusive, o pai esperava que ele assumisse os negócios da família quando ele fosse para a universidade. Só que isso não aconteceu inicialmente. O pai de Benedito era um homem muito rígido, inclusive batia muito no filho. Sabe qual o motivo? Benedito, ele sempre foi um rapaz muito gentil, amigável e sensível. Ele não era o tipo de garoto que achava graça em puxar o cabelo das meninas na rua ou de ficar implicando, brigando com as pessoas. Ele era muito na dele e gostava de viver em paz, em harmonia, em amizade. E o pai via essa característica do filho como uma fraqueza. E por conta disso, inicialmente, assim que você inicia o capítulo, mostra uma situação do Benedito criança. Ele apanhou na rua de alguns colegas, não foi explicado o porquê. E quando ele chegou em casa e o pai viu que ele apanhou e ele não revidou, o pai ficou irado, bateu muito nele pra aprender, né? Pra, ensinar, você tem que revidar sim, você é um homem, você tem que bater mesmo, você tem que ser violento. Ou seja, o pai esperava uma ação muito violenta do filho. E quando ele via que essa característica que ele tanto esperava ver no filho não vinha, porque ele era o oposto disso, ele se sentia desafiado e também era como que uma ofensa, sabe, para ele ter um filho desse jeito. Uma frase que mostra muito, né, essa personalidade mais amigável e gentil do Benedito. Ao contrário dos outros meninos da rua, ele não tinha coragem de acertar os passarinhos com o estilingue, nem batia nas irmãs pequenas. Mesmo quando elas o irritavam demais, achava tudo covardia. Da mesma forma, porque o pai podia bater e ele não. Covarde. Às vezes tinha a impressão de ver um riso no cantinho da sua boca, enquanto a cobra dançava no ar. Ou seja, ele vivia numa casa com tamanha violência. O pai muito nervoso, era muito rude com a mãe dele, inclusive. E isso fez com que o Benedito crescesse meio que com um dever de ser totalmente diferente do pai. Até que ele, né, os anos se passaram, ele passou no vestibular e é mencionado, né, nesse período de que a casa dele o reprimia e a rua o libertava. E nós vamos observar que com o passar do capítulo, esse mesmo sentimento que ele sentia, né, oprimido dentro de casa, ainda permanece quando ele se torna pai no futuro. Então ele passou no vestibular, foi cursar economia, contrariando o próprio pai, como eu havia mencionado, que ele queria que o filho se formasse em engenharia para assumir os negócios da família, só que ele não fez isso. E foi nesse trajeto, né, de ter se formado em economia, ter se formado, que ele encontrou a Maria Lúcia. Lembram quando eu mencionei sobre o peso do patriarcado na nossa sociedade e como isso interfere nas nossas oportunidades sendo mulher? Lembram quando eu disse que o patriarcado na nossa sociedade interfere muito na visão que as pessoas têm e interfere também nas nossas oportunidades sendo uma mulher numa sociedade patriarcal? Pois observem isso daqui.
Maria Lúcia sorriu nas histórias que ele contou, conversou sobre política e compartilhou sua paixão por Jorge Ben e Alcione. Conseguiu na mesma tarde o emprego e a esposa, e a sua vantagem foi maior que a dela, como sempre. Ou seja, ele não precisou se esforçar muito para conseguir o que queria, porque afinal de contas era um homem branco, né? Com muitas oportunidades ali naquele contexto, enfim. Nesse capítulo, se eu pudesse destacar uma coisa em específico, seria como que o peso de ser uma mãe é diferente do peso de ser um pai. Uma frase me pegou muito, porque lembra quando eu falei que o Benedito, quando ele se sentia muito oprimido, né, reprimido também dentro da própria casa, ele fugia porque a rua o libertava? Pois então, quando ele se tornou pai e ele passou a perceber a irritabilidade da esposa, o peso, né, de ter a responsabilidade de duas crianças e agora uma terceira criança, ele sentia vontade de fugir. E conforme o tempo foi passando, ele precisou assumir os negócios do pai, porque o dinheiro que ele recebia na economia não era o suficiente para sustentar a vida e os status que ele tanto queria. Precisou assumir os negócios da família. E isso fazia com que ele viajasse muito, né, a negócios, e esse era o respiro para ele se ver assim um pouco longe das responsabilidades sendo pai. E olha só esse trecho. Nunca pensou que Maria Lúcia também tinha medos, que perdia o sono insegura com suas novas responsabilidades. A grande diferença entre ambos é que ele era dado o direito de fugir e a Maria apenas o dever de ficar. Enquanto ele podia dizer que o choro do bebê era um sinal de que precisava da mãe, Maria tinha que ser a mãe. Não havia a quem repassara o filho aos prantos. Tá vendo essa diferença de papéis entre uma mãe e um pai? Esse foi, assim, um dos pontos, assim, com grande destaque nesse capítulo. E eu convido a vocês repensarem sobre isso, sobre esses papéis, né? Os nossos papéis dentro de uma sociedade e o que nos foi imposto há tantos e tantos anos. Esses capítulos iniciais me mostraram que literalmente uma criação, né, uma geração passada, e o que nós reproduzimos a seguir é literalmente uma bola de neve. É como dizia Elis Regina: apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, coisas que os nossos bisavós fizeram, repassaram para os nossos avós, e dos nossos avós para os nossos pais, e dos nossos pais, né, para nós. E eu espero de verdade que nós conseguimos ter o coração aberto e a mente aberta para observarmos essas atitudes e fazermos diferentes, para que as nossas próximas gerações não sintam, sabe, tão forte o impacto dessas atitudes, assim, desse machismo, dessa sociedade patriarcal, do preconceito e dessa falta de oportunidade, sabe? Que o nosso sistema, a nossa sociedade seja mais, tenha uma visão de equidade. Indo pro trabalho. Essa rua aqui, ela é muito bonita. Ela é tipo super aconchegante. Ela é calma também. Eu adoro ela.
capítulos para comentar com vocês. E, primeiramente, eu vou comentar sobre o capítulo 4 e os 5 juntos, porque eu achei os dois muito complementares um do outro. E como eu iniciei o vídeo trazendo o feedback dos 3 primeiros capítulos de uma forma assim bem completa e um tanto ampla, eu acredito que os próximos feedbacks daqui, né, até o final do vídeo, eles sejam um pouco mais curtos e objetivos, porque muitos pontos que eu trouxe anteriormente foram complementados de alguma forma, mas no mesmo sentido nos outros capítulos. E o capítulo 4 e 5, em questão, eles exploraram mais as inseguranças que os irmãos Soares sentiram e ainda sentem, né? A famosa consequência dos traumas causados na infância. Nesse capítulo 4 e 5, nós observamos e iniciamos com um ponto de vista do Lucas. O Lucas, que sempre foi uma criança, né, e acabou também se tornando um cara um tanto passivo, eu diria, a respeito de conflitos. Ele sempre foi do tipo que sempre evitava brigas, intrigas, conflitos. Ele não gostava de se envolver muito porque ele esteve, né, muito envolvido nessas brigas, nessas disputas, e ele acabou, tipo, colocando dentro de si que não gostava muito de estar envolvido nesse tipo de coisa. Isso a gente observa muito também no pai, né, o Benedito, que sempre foi muito dessa forma também. No início do capítulo 4, nós nos deparamos com uma situação que aconteceu na infância de Lucas. Um certo dia ele estava brincando na rua com alguns amigos, até que um deles sofreu um acidente. Ele caiu e acabou, infelizmente, quebrando um osso. E eu nunca quebrei um osso, mas eu posso imaginar o quanto deve doer. E no livro descrevia que a criança que havia quebrado o osso estava chorando desesperadamente pela dor. E os amigos em volta, em dado momento, começou a zoar, tipo, você é macho ou não é? Por que você tá chorando desse jeito? Homem não chora dessa forma. E o Lucas, nessa parte, observamos o quanto ele sempre foi muito sensível, porque diferente dos amigos, ele estava sentindo pena e queria acudir o amigo de alguma forma, mas não fez por medo do que os outros achariam dele. E com o passar, né, dos escritos e do capítulo, nós observamos, além da sensibilidade e, né, dessa inconformação que o Lucas sentia diante de algumas coisas impostas pela sociedade, porque essas coisas, né, de homem não chora, de que homem não pode expressar os próprios sentimentos, e que não é ensinado nunca a eles a fazerem isso, já é uma coisa já entranhada na sociedade desde sempre. É uma coisa que literalmente está escancarado para quem quer enxergar. Então, isso me chamou muita atenção. E outra coisa, outro ponto que me chamou muita atenção sobre o Lucas é que nesse capítulo, no geral, ele foi um complemento um do outro, porque mostrou claramente as inseguranças que os irmãos Soares viveram na infância e que carregaram até a vida adulta. E uma dessas inseguranças que eles carregaram, e que eu vou citar agora do Lucas, é que ele se sentia muito sobrecarregado com a perfeição que a mãe enxergava nele. Ele muitas das vezes mencionou
que ele não se enxergava da forma que a mãe o enxergava. Ele não via aquilo tudo em si. Então, isso, conforme ele foi crescendo, isso foi se mostrando muito presente, sabe? Essa sobrecarga, os questionamentos do porquê ser assim, do porquê ter sido dessa forma. Por outro lado, temos a Marília, a menina que sempre tentou ser perfeita, que sempre se mostrava disponível a fazer qualquer coisa que a mãe quisesse. E por vezes nós vemos a Marília tentando disputar a atenção da própria mãe. Enquanto o Lucas não fazia esforço algum para receber aquela atenção da mãe, a Marília fazia de tudo para receber aquela mesma quantidade de atenção que o Lucas recebia, mesmo não fazendo nada. Então, ela tentava buscar essa atenção sendo a menina perfeita, a que tirava notas perfeitas sempre, a que sempre era disciplinada, não fazia bagunça, nunca se sujava na lama como a Rita. E mesmo assim ela não alcançava a atenção que ela tanto queria. E nós conseguimos ver esse trauma de forma muito escancarada e clara quando a Marília cresce. E isso respinga no relacionamento, no casamento dela, que é uma coisa que eu vou me aprofundar no próximo take. Mas isso respinga de uma forma assim que acarreta crises no casamento da Marília, por ela ter se tornado tão fria e distante da relação dela, por ela simplesmente não ter sido amada da forma que ela deveria ter sido, e por ela não ter recebido, mesmo tendo feito de tudo para receber o amor da mãe, ela acabou jogando para si de que por mais que ela tentasse, por mais que ela fosse perfeita, por mais que ela tentasse ser perfeita, ser boa em tudo, ela não alcançaria aquele amor que ela tanto esperou receber. E esse trauma de infância, respingou assim de uma forma muito clara no futuro relacionamento dela, né, no casamento. Isso gerou muitas crises, é uma coisa que eu vou entrar mais a fundo um pouquinho mais pra frente. Porque esse amor que ela tanto pediu, tanto esperou e que não chegou, fez com que ela se tornasse uma adulta distante, fria, que não soube demonstrar e também não soube receber afeto. E isso foi assim uma coisa que gerou consequências fortes e muito grandes para ela no futuro, sabe? Então, além do livro nos mostrar inseguranças dos personagens, de como foi a criação dos mesmos, também nos mostra no impacto de como certas atitudes que nos aconteceram há tantos anos anteriores, né, atrás, ainda ressoam de forma muito forte, mesmo anos tendo se passado, pessoas que passaram pelas nossas vidas, em como isso afeta de forma tão direta. Por outro lado, nós vemos a Rita, que sempre foi uma criança mais expressiva, sempre foi mais livre, né, do que os outros dois, e isso gerou tanto desprezo, tantos puxões de orelha da mãe, e isso já ressoou na vida dela uma insegurança de que ela ficava com medo de se mostrar demais, de mostrar realmente a personalidade dela
com medo das pessoas se assustarem ou de brigarem com ela por ela ser assim. Então a Rita sempre foi uma criança muito falante, muito expressiva, muito verdadeira, muito sincera com as coisas que ela pensava e sentia. Então, é até descrito no livro de que, por ela ser assim, um relacionamento passado dela, ela sofreu muitos traumas, porque ela sempre ficava naquela insegurança de: será que eu tô demonstrando demais? Será que eu deveria ser um pouco mais na minha, mais discreta? Então, podemos ver de forma assim muito clara em como cada ação, cada coisa que aconteceu na vida deles tocaram e se mostraram de forma diferente para o mundo e para a vida profissional, para a vida de relação interpessoal, enfim, o impacto que tudo isso causou na vida de cada um deles. Oi, amigos! Finalizamos mais uma leitura por aqui. Eu vou dar minha opinião sobre os últimos 4 capítulos. Anteriormente, eu havia falado que eu ia falar de cada capítulo de forma individual. Mas conforme eu fui lendo, eu percebi que do capítulo 6 ao 9, que é o último, eles meio que foi o complemento de cada acontecimento, né, dos capítulos anteriores. Então eu acredito que vai ser mais completo para vocês que estão assistindo, né, fazer dessa maneira. E também, a partir do capítulo 6, que começam os spoilers, né, as informações que talvez uma pessoa que não leu o livro ainda pode se incomodar de ficar sabendo, né, dessas informações. Por isso, eu vou informar o que aconteceu nesses capítulos, só que sem dar muitos detalhes para não estragar a experiência de quem, né, tem interesse em ler ou se sentiu cativado pela resenha e sentiu curiosidade para saber como que é a leitura. Então, eu vou ser mais objetiva e vou dar as informações, vou dar as minhas considerações finais também do que eu achei, de forma assim mais pincelada e não muito profunda. O capítulo 6 é onde se inicia e onde é escrito os acontecimentos do fatídico Natal onde tudo aconteceu. Foi quando Rita, né, meio que se desligou da própria família para bem próprio, já que aquele ambiente, a energia daquele local onde ela morava não a estava fazendo bem, nunca fez bem. Então, o capítulo 6 todo descreve como que foi os preparativos do dia, né? O dia a dia dos irmãos antes de irem até a casa da mãe para poder comemorarem o Natal. Então, em todos os capítulos, nós enxergamos os pontos de vista da Marília, da Rita e do Lucas. Então, nós acompanhamos o dia a dia deles, os pensamentos, como que as coisas se desdobraram até o tempo presente.
E tudo acontece naquela mesma linha, destacando bem a personalidade individual de cada personagem ali e também como que eles pensam sobre aquela situação toda. Marília, como eu disse desde o início desse vídeo, ela quer ser perfeita o tempo inteiro e isso acaba deixando ela sobrecarregada com as coisas. E isso, né, essa responsabilidade maior do que ela consegue suportar, acaba negligenciando certas relações. Ou seja, essa obsessão por ajudar a mãe, por sempre estar presente, porque, de acordo com ela, os outros dois irmãos meio que não servem para nada para poder ajudar, né, os pais, ela pega toda essa responsabilidade para si. E automaticamente, ela se dedicando totalmente a isso, ela acaba negligenciando, por exemplo, a relação com o próprio filho, o casamento, que é um ponto que vai ser destacado no decorrer desses capítulos, né? Desses 4 últimos capítulos. Então, isso traz uma reflexão para todos nós. Será que vale a pena você pegar tantas responsabilidades para si, naquela confiança de que você vai conseguir dar conta de tudo, mas na realidade você só vai negligenciar as outras áreas da sua vida? Porque isso abre também uma reflexão. Será que conseguimos dar 100% de nós para várias tarefas? Na minha opinião, não. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de terminar uma coisa para ir para outra depois. Porque eu acredito que a atenção, né, dividida assim, entre muitas partes, acaba fragmentando muito. Então eu vejo essa problemática e eu vi isso assim de forma muito clara. E por ter visto essa situação toda de forma muito assim escancarada mesmo, me fez refletir sobre como que eu divido a minha atenção sobre as coisas da minha vida, as responsabilidades, as relações interpessoais que eu levo. Então eu acho que é algo muito válido para vocês que estão me assistindo pensarem também. O Lucas, nos capítulos a seguir, eu acho que desde muito cedo nós temos aquela impressão de que o Lucas é o que menos carrega pesos ali, né, em relação aos outros personagens que são mostrados para nós. Porém, com esses 4 capítulos a seguir, nós nos deparamos com o Lucas lidando com situações um tanto pesadas, sabe? E isso me sensibilizou e também me fez olhar por uma outra perspectiva a respeito do personagem dele. Também me fez refletir sobre como nós, né, estamos tão presos em olhar. É o famoso ditado de que a grama do vizinho é muito mais verde do que a nossa. Então, de fora, nós temos uma percepção de que a vida daquela pessoa é muito perfeita, muito harmoniosa, mas na realidade ela pode estar passando por um momento muito difícil e muito doloroso. Então isso me fez refletir e também me fez ter uma nova percepção sobre a minha vida em relação aos outros e a vida dos outros em relação à minha própria vida. E por último, Rita, a nossa caçula, né, que passou por tanta coisa como os outros irmãos também. Na descrição da rotina dela antes de chegar na ceia, né, mostra muita insegurança,
porque como em todas as outras ocasiões que ela passou, ela começou a pensar muito sobre isso e acabou se sentindo um tanto insegura e até mesmo com pouca vontade de frequentar o Natal naquele ano com a própria família. Porque é descrito que ela é sempre criticada por algum ponto, por menor que seja. Inclusive, a mãe e a própria irmã dela dizem coisas muito cruéis nessa ocasião. Se vocês lerem, vocês vão ver. E isso me causou um sentimento que eu admito que eu senti raiva, né? Eu acho que a Elisama, ela trouxe de uma forma assim muito profunda e sensível, a ponto de nós leitores nos colocarmos no lugar dos personagens. Gente, nesse momento eu senti tanta raiva, tanto rancor pela Rita, que eu literalmente compreendi ela totalmente, tipo, 100%, dela ter se abastado da própria família. Dela literalmente ter se ausentado da família por 10 anos. Por 10 anos. É literalmente uma década. É muito tempo. Foi assim uma situação tão desconfortável, triste e que, né, eu tenho certeza que vai causar certo rancor e certa raiva também em vocês se lerem. Nós conseguimos nos colocar literalmente no lugar da personagem. E aquilo que aconteceu em mesa, em pleno Natal, foi a gota d'água. Foi assim, realmente aquela gotinha que caiu no copo que já estava assim quase transbordando e simplesmente, né, vazou ali. Então, também foi um momento de grande reflexão. E nos últimos capítulos a seguir, mostrou, né, a mãe, a Maria Lúcia, em um estado terminal, né, de câncer. E eu não vou dar muitos detalhes a partir daqui, porque eu acredito que vai ser uma experiência muito individual para cada um que vai ler. Eu me senti muito emocionada com as palavras que foram escritas a partir dali. Foi, assim, uma sensação de tristeza, de alívio e também de muita empatia. Eu acho que essas 3 palavras descrevem bem o que eu senti com o final desse livro. As minhas considerações finais sobre essa leitura, que foi assim muito especial para mim, foi que anteriormente, né, no início do vídeo, eu falei que o gatilho principal para eu ter comprado esse livro foi a citação do Heráclito, que é uma das minhas situações preferidas assim, da vida. E eu acho que a Elisama Santos interpretou essa citação numa vivência real de uma forma muito precisa, objetiva e sensível. Então, ver a minha citação filosófica preferida da vida sendo descrita de uma forma tão sensível, bonita e emocionante como ela fez nesse livro, me fez gostar dessa leitura ainda mais. Eu me senti emocionada, eu me coloquei no lugar dos personagens, eu me identifiquei com certos pontos. Então, gente, 5 de 5. Eu gostei do início ao fim. Me prendeu, foi uma leitura fácil, fluida. Então, leiam, que eu tenho certeza
que esse livro vai emocionar muito vocês e eu espero que a história, o enredo desse livro ressoa de uma forma muito especial no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vlog, né, de leitura ou até um vlog mesmo de rotina pessoal. Muito obrigada.